Sejam todos bem-vindos à sexta edição dos maiores enganadores do anime. Uma edição muito aguardada, já que o último capítulo que postei foi há mais de 1 ano e meio. Nem sequer era um capítulo comum da série, e sim um especial, entre aspas. Dedicado inteiramente a Jujutsu Kaisen, que na época era um tema muito popular e de alto interesse. Na terceira edição dos maiores anti-vento de fumaça do anime, que postei há cerca de 3 semanas caso ainda não tenham visto. Eu disse que se atingíssemos 10.000 curtidas. Mas não nesse vídeo, e sim na segunda parte de outra série que comecei há pouco no canal, a dos personagens de anime. Com mais aura, eu finalmente postaria a sexta edição dos maiores enganadores do anime. Nossa, quantos vídeos eu citei em 30 segundos, o melhor spam ninja de todos os tempos. Vou deixar as playlists na descrição para os interessados. A questão é que a meta foi cumprida com sobra. Então, bem agora, quase terminando minha todo-poderosa live extensível, 3, que durou 17 dias na plataforma Kick. Trago para vocês, fresquinho e rapidamente, este vídeo. Acho que a essa altura explicações são desnecessárias, mas vamos relembrar, caso tenha algum desavisado ou espectador novo. O que é um personagem vende fumaça? Ou o que consideramos como vender fumaça, referente ao mundo do mangá e anime? Bem, basicamente seria quando um personagem nos ilude, nos assusta, nos intimida, ou nos vende uma ideia sobre ele mesmo que no final não se cumpre. Nem precisa ser ele mesmo quem nos vende essa imagem ou ideia. Outros personagens, ou até mesmo o criador, podem fazer isso. O exemplo mais claro é sempre o Shin, de Dragon Ball. Ele se apresentou como alguém extremamente fodão, um cara intimidador, que era um deus mega poderoso e não sei que outra coisa. Só pra que 3 Doritos. Depois fosse maltratado, espancado, humilhado e arrastado por absolutamente todos os personagens que apareciam na frente dele. Tendo medo de personagens que a essa altura da série já eram uma piada ou sendo bem bundão e medroso na maioria das vezes, além de que deram pra ele pelo buraco do cu, sem nenhum tipo de piedade. Enfim, dito isso, vamos ver essa fumaça deliciosa que preparei pra vocês. E hoje eu trouxe um episódio bem clássico que eu sei que vocês vão adorar. Número 1 de Jesus. Como não podia ser de outro jeito, falamos do seu querido irmãozinho na introdução do vídeo. E como aparentemente vender ilusão como uma verdadeira fera está no sangue, deve haver por aí algo como um gene da ilusão ou algo assim. Aqui temos o Bonded Jesus, um dos antagonistas que tivemos no último trabalho de Akira Toriyama. Dragon Ball Daima, que na linha deste anime também de Jesus deixou muito a desejar. Serei honesto, a ideia de um Kaioshin maligno me agrada muito, isso não é novidade. E não, meu jovem espectador. Não estou falando de mães, não, estou falando agora mesmo com aqueles que são velhos e repugnantes avós como eu. No lendário Dragon Ball After Future de Toyotaro, o soldado mais poderoso de Toriyama, tivemos um vislumbre pela primeira vez de um Kaioshin maligno. Nesse caso, era aquela idiota, aquela com corte de cabelo de lésbica. Enfim, mesmo que essa história fosse meio estranha. Apesar da polêmica de criar um filho do Goku sem o consentimento dele, o conceito agradou bastante na época. Como em muitos aspectos de Dragon Ball, o potencial existia, mas não foi devidamente explorado. Com Dejizu, tive certeza só de olhar pra ele. Já diz o ditado, se você me engana uma vez, a culpa é sua, mas se me engana novamente, a culpa é minha. Eu sabia que com Dejizu havia 2 possibilidades. Ou ele era realmente o cara foda e surpreendia, ou era um enrolador, igualzinho ao irmão dele, só que na versão oposta. A verdade é que todos já sabemos o resultado. No final, Dejizu acabou sendo apenas o puxa-saco do demônio Pilaf, o ex-rei Goma. E Dejizu passou o anime inteiro puxando o saco do anão satânico, sendo nada intimidador ou respeitável. Na verdade, sinto que Erinsu, sua irmã, era quem realmente tinha toda a aura de vilã, outra que no final também decepcionou. Já falei pra vocês, esse negócio de vender ilusão deve ser algo genético. Embora Erinsu seja um personagem melhor, diga-se de passagem. Na verdade, nem mesmo como personagem cômico de Rezu funcionou, já que é a única cena que poderia ter sido engraçada do personagem era a piada de que ele teria se vestido de mulher para conseguir o cinto do gordo babaca. Mas não, era apenas uma ladra contratada por Goma. Depois tentaram dar algo ao personagem, usando a frase, droga, você me revela? Mas a verdade é que foi bastante ridículo e sem graça, e não resultou em absolutamente nada. Tentou fazer um eu vou fazer maldito escondente, mas literalmente foi derrotado pelo golpe de um chapéu. A verdade é que esse personagem não tem salvação, ele nem sequer conseguiu matar o bebê. Pelo menos Shin é gente boa. Ele é simpático e eu gosto quando ele diz, primo, estou com medo. Nas paródias do hemisfério, mas de Jesus ele não tem nada. Lugar totalmente obrigatório nesta lista. Por mim, que ele não apareça mais na franquia. Número 2. A reunião do Momo e do Chocas na Argentina.
Não, é brincadeira. Agora falando sério, número 2, Sukune. E é que os velhos costumes, meus amigos, não se perdem. Como mencionado na introdução, hoje trago um episódio no estilo clássico. E claro, após um personagem de Dragon Ball, com certeza. Nessa sessão não podia faltar um debate. Neste caso, temos no Mino Sukune, o summon mais poderoso de todos os tempos e principal antagonista após Musashi Miyamoto. No mangá mais polêmico de Baki para os fãs, Bakidou. Que, honestamente, na minha opinião pessoal, é quase 90% porcaria. Tem muitas cenas, lutas e partes que valem a pena. Mas é verdade que mesmo sendo fã de Baki há mais de 7 anos, foi uma história que achei muito, mas muito pesada. O azar de Sukune foi aparecer após Miyamoto, o antagonista mais poderoso e perigoso já visto em Baki. Desde Yujiro, Hanma, chegou a vez de Sukune com o chamado Arco dos Sumos, que quase todos nós concordamos que foi um arco que pareceu um filler. Não é porque é cânone, mas também não é um arco de transição, já que essa história não precisa desse tipo de arco. Então, a conclusão é que se não é filler ou de transição, quer dizer que é simples e puramente um arco ruim. E o pior é que esse arco repete a mesma estrutura de outro arco péssimo. De Baki, que foi o torneio do Haitai e Muhammad Ali Jr. Pelo amor de Deus, que porcaria de arcos. Mas eu acho que o do Sukune foi ainda pior, se é que é possível. Não entendo por que Itagaki decidiu refazer o arco do Ali Jr. Minha teoria é que ele não ficou satisfeito com o resultado original, algo completamente normal, porque foi uma porcaria. Mas ao tentar de novo, ficou ainda pior. É como quando você acha que errou uma questão na prova, mas ao apagar a resposta e escrever uma nova, você erra de novo. Ainda pior do que a anterior. É assim que isso se sente, a estrutura foi parecida. Tinha um torneio no meio, no outro era o Haitai chinês, e aqui um torneio feio de sumô. Neste torneio, nenhum personagem se destaca minimamente, todos são ruins. No Haitai, pelo menos havia Kakukayo. O único forte e destacável no final é o próprio Nominosu Kuni, que segue a mesma linha do Ali Jr., que no início parecia super, mega forte e invencível. Mas depois da sua primeira derrota, ele começa uma espiral de surras e humilhações imparáveis e ininterruptas. Sukune andava por aí se exibindo, derrotando personagens lendários como Oliva, como se fosse uma criança pequena e inútil. Até o desgraçado do Sukune chamou o Oliva de magrelo, disse pra ele: "Você está horrivelmente magro", pro fortíssimo Oliva. O lance do Sukune foi impressionante e devastador. Absolutamente todo o elenco estava por aí, paquerando as repórteres, se achando o bonzão, até que encontrou alguém à sua altura. Jack, o ciborgue Rama, deu um show provocante e intenso, acabou com o gordo. Depois dessa derrota, Sukune nunca mais se recuperou. Foi brutalmente derrotado por Oliva em uma revanche, e por fim, Baki o humilhou como se fosse seu cachorrinho. E basicamente foi assim que Sukune ficou, como um personagem superestimado à toa, que acabou comendo chão e sendo completamente apagado da série. Ele perdeu completamente sua importância e não sabemos onde está ou se Itagaki pretende usá-lo novamente. Uma pena, porque na verdade eu gosto bastante do Sukune. Sua personalidade, meio troll, relaxada, folgada, mais próxima das pessoas e confiante, não me desagradava. Mas a forma como Itagaki usou esse personagem, poxa, deveria ser crime penal? Desculpa, Sukune, mas você vendeu uma baita ilusão. Te bateram até no registro geral e ainda arrancaram um dedinho numa mordida. Só para depois ser completamente esquecido e ser ignorado. Muito merecido o seu lugar aqui. Número 3, Kenyaku. Caramba, Kenyaku, sério? Era o que todos pensavam desse personagem. Criei um especial dedicado aos enganadores de Jujutsu Kaisen, o que era mais do que merecido. Mas é que o que esse personagem faz quebra qualquer tipo de expectativa ou recorde. A decepção que tivemos com esse personagem acho que não pode ser medida de forma alguma com palavras. Sim, vou conceder duas coisas pra vocês. A primeira é que é verdade que esse filho da puta realmente causou muita confusão. Isso ninguém pode negar. E a segunda é que, em grande parte, o problema foram as expectativas que nós mesmos criamos em torno desse personagem. De fato, mas não muda o fato de que sua morte repentina foi um total desperdício. Esperávamos que esse personagem fizesse muito mais e continuasse causando confusão por toda a parte com uma carta na manga. A presença dele me fazia pensar que talvez Sukuna não fosse o chefão final, já que havia outro personagem que podia sair do controle. Não me recordo bem, mas poderia se tornar uma ameaça muito perigosa. Pensei que era algo que Kenyaku poderia acabar fazendo, ou pelo menos tentar fazer. Senão eu não via razão para esse personagem ainda estar por aqui. Qualquer um pensaria que pelo menos ele morreria nas mãos de alguém com uma relação mais próxima com ele, de alguma forma, como Goyo, por exemplo. Mas ele não foi pego de surpresa de forma abrupta e sem aviso. Pelo Yuta, sim, não é porque Yuta o matou, já que ele é um dos personagens mais apelões da série. Perder pra alguém assim não te faz um enganador, senão o Yogurt seria um tremendo enganador, e não é o caso.
Ele foi bastante forte e tinha muita coragem. Nesse caso, acima de tudo, é por quão morto e sem alma é tudo isso. Que Yuta o mate assim do nada e que o personagem acabe ali mesmo. Tá bem fraco, não significa nada, não acrescenta nada. E é como se Gege só estivesse fechando pontas soltas às pressas porque não tem mais vontade de escrever isso. E é que realmente o final de Jujutsu passa essa sensação em geral. É como se Gege tivesse tido várias ideias, vários caminhos abertos para montar algo grande ou arriscado. Mas no final ele desistiu. Será que achou que era uma má ideia ou simplesmente ficou com preguiça? Não sei, mas a verdade é que foi uma forma muito vazia de tirar do caminho um personagem tão importante. E além disso, eu realmente sinto que ele poderia ter rendido muito mais. Fico muito triste, mas foi assim que a essência quis. Goste você ou não, né, NASA? Então é assim que a maioria das coisas fica neste mangá, não sendo ruim de fato, mas sim bastante insípido. Uma lástima o que houve com Kenyaku. E até aqui a sexta edição dos maiores vendedores de ilusão do anime. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o seu poderoso like se curtiram.